E aí, turma, tudo bem com vocês? De volta aqui mais uma vez para te dar mais uma dica sobre spinning. Então vamos lá. O assunto hoje é polêmico, hein? Como atrair mais alunos para minha aula de spinning? Né? Polêmico, não é isso? Mas a primeira coisa que você tem que pensar, que você precisa ter em mente, é como eu mantenho os meus atuais alunos. Porque não adianta, já pensou, não adianta eu atrair mais alunos se os meus atuais não ficam na minha aula. Fazem uma aula minha e somem. Então eu preciso manter os meus alunos atuais e atrair mais alunos. Senão vira um rodízio a sua aula, né? Os seus alunos atuais não ficam, fazem sua aula e somem, mas aparecem novos, e aí vira um rodízio. E você não consegue montar uma turma, você não consegue evoluir com aquela pessoa que está no seu treino, que está na sua aula. Então essa é a ideia. Primeiro manter os seus alunos e depois você pensa em como você vai atrair mais alunos para a sua aula. E a resposta para a primeira pergunta, como é que eu consigo manter mais alunos na minha aula, ela acaba sendo bem simples. Você vai tentar procurar gerar compromisso nos seus alunos. Você vai se interessar verdadeiramente pelas histórias deles. Pergunta, procura saber o porquê dele estar ali fazendo aula com você. E por que ele procurou a atividade spinning? Qual é o objetivo dele? Qual é a ideia dele? Ele quer perder peso? Ele quer melhorar o condicionamento físico dele? Ele quer melhorar o VO2 máximo dele? Pergunta, procura saber por que ele está ali. Faça essa pergunta para ele, se for o caso. E a melhor forma de você manter os seus atuais alunos, uma outra boa forma de você manter seus atuais alunos é se aproximando deles, né? Se interessando pelas histórias deles, conhecendo eles mais de perto. E, obviamente, dando uma excelente aula, uma aula coerente, com músicas, estímulos e orientação coerente. Inclusive eu falei disso no outro vídeo, se você não viu ainda, dá uma procurada que deve estar por aqui em algum lugar nesse canal. Então, se tem uma coisa que você não pode de maneira nenhuma fazer na sua aula, é deixar o barco correr solto. Isso é uma outra dica que eu te dou. Nunca deixe o barco correr solto. Não deixe a sua aula virar uma bagunça. Ou seja, você não corrigir os seus alunos, você deixar, por exemplo, um aluno passar a aula inteirinha no celular, mexendo no celular, ou, se não a aula inteira, mas de 5 em 5 minutos ele pega o celular para olhar alguma coisa e se perde, e para de seguir os teus estímulos, e para de ouvir o que você está falando. Não deixe isso acontecer. Corrija, chame atenção. O aluno está ali para isso. Lembra, ele é seu aluno. Qual era o ambiente de sala de aula quando você ia para a aula? Você não tinha um professor lá que te chamava atenção? Quando você não estava prestando atenção? Quando você estava de brincadeirinha com alguém do seu lado? Não que a sua aula precisa ser séria. Não que a sua aula precisa ser, meu Deus, é um enterro, ninguém pode falar nada, é um silêncio danado. Não é isso. Mas é uma maneira de ter, você tem que ter um mínimo de controle da sua turma e da sua aula. E não deixar o seu aluno fazer o que ele quiser na sua aula, né? Senão vira bagunça. E não deixa acontecer erros que já aconteceram comigo. Eu estou aqui para isso, para não deixar você errar. E já aconteceram situações comigo. Já aconteceu de aluno ir para minha aula e eu estou lá dando explicações, eu estou lá dando estímulos e eu estou vendo que o cara não estava fazendo nada. Tudo que eu falava o cara fazia ao contrário. Eu cheguei para ele e perguntei: cara, você não vai fazer a aula? Ah, não, eu só vim aqui suar um pouco. Aí eu olhei para ele e falei: cara, mas esse não é o objetivo, você está aqui para fazer um treino, certo? Eu estou aqui para te ajudar nisso. Não, só vim suar um pouco, vou fazer um pouco da aula e vou sair. Eu falei: cara, por que você não experimenta fazer a aula toda? E aí vai da sua conversa. Aí vai de você conversar e convencer o seu aluno e mostrar para ele que é importante ele ficar até o final da aula, que vai ter um momento muito forte, vai ter um momento mais fraco, mas que é importante ele estar ali, que é importante ele seguir os teus comandos. Então faça questão de mostrar que na sua aula não tem bagunça, não tem mimimi. Você está ali para dar resultado para ele. E faça para ele o seguinte questionamento. Quando ele se mostrar muito resistente, pergunta para ele: quanto tempo você quer ficar frequentando a minha aula sem ter o resultado que você espera? Ou você pergunta para ele: quanto tempo você quer ficar pagando a academia sem ter resultado? Eu entendo, é um questionamento duro, mas você precisa que ele se conscientize disso. E eu cheguei a falar muitas vezes isso nas minhas aulas. Quanto tempo você quer ficar pagando a academia sem ter resultado? Porque eu até costumava brincar, uma vez falei isso na aula, e é óbvio, meus alunos já me conheciam, eu não ia dar uma de louco
e chegar numa academia que eu nunca dei aula e falar isso na primeira aula que eu desse lá. Não é esse o caso. Eu já tinha uma turma que estava comigo há muito tempo e alguns alunos eram novos. E eu uma vez cheguei e falei para uma turma que uma turma que não estava responsiva. Spinning é feedback o tempo todo, né? Você bota uma música, você dá um estímulo, você percebe a reação do pessoal, você ajusta o estímulo dentro ainda dos parâmetros da aula do dia. Ou às vezes você põe uma outra música para dar uma outra resposta, para conseguir uma outra resposta da turma. E eu gosto de fazer esses ajustes durante a aula. Por isso que eu não gosto de aula fechada, que eu monto em casa, gravo tudo, vou para aula e só dou play. Eu não gosto disso, porque eu gosto desse feedback. Eu gosto da coisa em tempo real. Mais ou menos como um DJ. Ah, então você está dizendo que eu tenho que ser DJ para dar aula de spinning? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nada de errado também com quem é DJ e dá aula de spinning, problema nenhum. Eu, por exemplo, gosto muito de mixar durante a aula, de fazer uma transição de uma música para outra ali durante a aula. Eu gosto de fazer isso. É assim que funciona a minha aula, desse jeito que eu gosto. Ah, então você fica só mixando? Não dá aula? Não, eu dou aula e mixo. Eu faço tudo ao mesmo tempo, amigo. Eu jogo nas 11 posições. Eu jogo lá no ataque, eu faço o meio de campo, fico na defesa e ainda agarro no gol. Então esse é o meu estilo de dar aula. Eu gosto de dar aula assim. Ah, fica muita coisa, fica muita informação ao mesmo tempo para você controlar durante a aula. Sim, fica, mas com o tempo você se acostuma. Como tudo na vida. Basta treinamento e você se acostuma. Então eu sei que são questionamentos duros para você fazer para o seu aluno. Ah, quanto tempo você vai ficar pagando a academia sem ter nada? E aí, sem ter resultado. E aí, voltando para aquele ponto que eu falei, eu uma vez disse na aula, cheguei para meus alunos e falei, e perguntei assim, fiz esse questionamento, eu vi que a turma não estava respondendo muito, tava um dia que a turma, não sei porquê, estava muito desfocada, muito, como eu vou dizer, a turma não estava, parecia que não estava ali, não estava presente. Então eu falei, ok, vamos mudar a estratégia, vamos colocar umas músicas mais motivantes e vamos ver o que rola. Mesmo assim não rolou. Eu não sei o que estava acontecendo no dia. Tava todo mundo muito distraído. E aí eu resolvi dar uma chamada. E no intervalo de estímulo para o outro, numa hora de uma recuperação, eu soltei essa bomba. Eu falei, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo vocês querem ficar fazendo aula sem ter resultado? Quanto tempo vocês querem pagar a academia sem ter resultado? Isso é gastar dinheiro. Isso você está gastando. Deixa de ser investimento. Porque você não está tendo o resultado que você queria. Você está aqui o quê? Para perder peso? Você já conseguiu perder peso? Se já, parabéns. Se não, e aí? Vai começar a perder quando? Ah, você está aqui para melhorar teu condicionamento físico. Pô, não melhorou ainda? E vai demorar quanto tempo para tomar uma atitude para fazer melhorar? Então fica atento nisso. Eu dei essa puxada de orelha no pessoal, na turma. Fiz essa pergunta dura. Falei para eles sobre isso. Falei, ó, eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que é difícil ouvir isso. Mas você tem que se conscientizar disso. Quanto mais consciente você tiver disso, menos você vai procrastinar, menos, a palavra da moda, né? Procrastinar, menos você vai enrolar para tentar atingir esse objetivo. E eu te digo, isso já aconteceu comigo, e para que não aconteça com você, eu já errei por você. Aprende comigo a não errar. Você não acha lindo quando você vê uma aula de spinning? Eu pelo menos acho. Uma aula de spinning daquele jeito, todo mundo pedalando redondinho, bonitinho, certinho, aquela postura correta, todo mundo no ritmo. Não é legal de ver? É bonito de ver, né? E de fato, seguindo as orientações do professor, o que o professor fala, tá ali falando, o pessoal tá fazendo, tá se empenhando em fazer. Isso não é legal de ver? Cara, eu acho isso, para mim isso é o ápice de uma aula de bike, é isso. É você assistir uma aula de um professor, cara, com comando total da turma e todo mundo pedala bonitinho, todo mundo no ritmo, cadenciado, todo mundo com a postura bonita, todo mundo legal, bike bem ajustada. Cara, é a melhor coisa. Nossa, isso é lindo de ver. Repara, pensa quando você vai fazer um curso de spinning, por exemplo. Eu sei que muitos de vocês já devem ter feito algum curso de spinning. O que acontece num curso de spinning? Na maioria das vezes, tem aula prática no curso de spinning. E quando você vai para a aula prática, a tendência é a galera da frente, isso acontece na aula também, na academia, a galera da frente, as primeiras duas fileiras de bike ali, é a galera mais empolgada. A galera que se acha, né? Os professores que se acham, pedalam pra caramba. Realmente, a maioria pedala bastante, que senta ali naquelas primeiras bikes.
Se você olhar só para aquelas 2 primeiras fileiras, e às vezes você dá a sorte de ir para um curso mais avançado, que tem uma galera que pedala há muito tempo, professor antigo, e uma galera que pedala bem. E aí você fica vendo aquela aula, cara, cheia de professor, aquela aula prática, né, do curso, cheia de professor, e você fala assim, nossa, como eu queria que a minha turma fosse assim. Tá na sua mão, só depende de você para sua turma ser assim. Só depende de você. Você não pode deixar o barco correr solto, lembra que eu falei lá atrás? Não pode deixar o barco correr solto. Tem que corrigir? Sempre. Tem que estar em cima? Sempre. Tem que pegar no pé? Tem. É só você mesmo pensar na sua história como estudante. E aí eu não estou dizendo de spinning, estou dizendo estudante no geral, né? Colégio, faculdade. Quem eram os professores? Quem são os professores de quem você mais se lembra? Os que deixavam a aula pegar fogo, o barco correr e depois você voltava no final só para ganhar presença, na faculdade, por exemplo. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou dizendo, eu sei que acontece com todo mundo. Ou os professores que pegavam no pé, que queriam que você prestasse atenção, que fazia pergunta, te pegava de surpresa, te fazia pergunta no meio da aula e você, se tivesse perdido já era. Quem você mais se lembra? Eu me lembro dos que foram mais cascudos, dos que foram mais, os que foram mais, que a gente chama no Rio de Janeiro, a gíria de Caxias, ou seja, os que pegavam mais no pé, né, da gente. Eu me lembro mais desses caras do que dos outros, que deixavam o barco correr solto. E foram as matérias que eu mais aprendi na faculdade, foram os que pegaram no pé. As matérias que eu mais sei, que eu lembro até hoje de muita coisa, foram dos professores que pegaram no pé. E por mais que pareça que você está sendo chato, não é ser chato. Não é ser chato. É você querer que o seu aluno tenha resultado. É simplesmente isso. Porque, no final das contas, pensa bem, se ele não tiver resultado, ele larga você. Se ele não tiver resultado na sua aula, ele vai sair da sua aula. E a gente não está falando de como manter o seu aluno atual para depois tentar conquistar mais alunos. Então, esse é um ponto fundamental. Então, quando a turma enxerga, isso, na verdade, ela só vai acontecer quando você tem um domínio da turma, como eu estava dizendo. Você tem um domínio daquela turma ali. E quando a turma te enxerga em você um líder que está ali para levar essa turma de um ponto a outro, né? Ser líder, no caso, é liderar um grupo para ir de um ponto a outro, né? Isso é liderança. E ser líder, nesse caso, é você mostrar que você tem conhecimento do que você está fazendo. É mostrar que você se prepara para cada aula para dar o seu melhor, para ensinar os seus alunos. Lembre-se que, antes de tudo, você é um professor e professores ensinam. E você pode sim ensinar os seus alunos sobre tipos de treinamento, os resultados que cada tipo de treinamento vai dar para ele. E tudo de maneira simples, numa linguagem que ele entenda. Não precisa ficar citando milhões de termos técnicos, até porque senão ele não vai entender nada. E lembre-se que a comunicação ela só acontece quando o transmissor da mensagem, que no caso é você, consegue fazer com que o receptor da mensagem, que é o seu aluno, entenda o que foi dito. Não adianta falar milhões de termos técnicos, fazer uma explicação linda, maravilhosa do que está acontecendo na aula, cheia de termo técnico, que o aluno não entende. Não faz o menor sentido. Então ele tem que entender. Uma vez eu fiz um curso, se não me engano, eu não vou lembrar agora de quem, mas um curso desses, na área de fitness, e eu me lembro de uma instrução que a gente recebeu logo no início do curso. A sua comunicação tem que ser simples e direta. A sua comunicação tem que ser como se você estivesse ensinando para uma criança de 5 anos. Então, pega esse exemplo. Você vai conversar com uma criança de 5 anos de idade e falar um monte de termo técnico? Obviamente que não. Você vai falar do jeito mais simples possível. Não quer dizer que você vai falar com seus alunos igual uma criancinha. Oi, meu amorzinho. Não é isso. Mas você vai falar de um jeito mais simples, que ele entenda. E você sabe como fazer isso. Afinal de contas, você é professor, certo? E se quando você transmite uma mensagem e o receptor da mensagem não entende, você tem uma comunicação incompleta, certo? A comunicação só acontece quando eu transmito uma mensagem e você que está do outro lado está entendendo. Se você não está entendendo, não faz sentido nenhum. É uma comunicação que não acontece, certo? Ela é incompleta. Então provoque esse pensamento crítico no seu aluno. Esteja ali para ele e por ele. É muito fácil eu estar ali só preocupado em terminar aquela playlist que eu selecionei para a aula e ir embora correndo. É muito fácil fazer isso. Ser professor de spinning, na verdade, é muito fácil. Não é fácil, mas todo mundo acha que é muito fácil. Que é só separar um monte de música legal, dar o play, deixar a aula rolar e ficar. Vai para a posição 2,
Volta, senta agora, alivia a carga, agora aumenta. Existe toda uma ciência por trás. Existe toda uma preocupação de que aquele aluno obtenha o máximo de resultado naquela aula. Existe toda uma preocupação para que a música esteja correta para o estímulo que você vai fazer. Existe toda uma preocupação para que o estímulo esteja correto com a periodização que você está seguindo, utilizando. E seu aluno, ele enxerga, ele vai enxergar quando você estiver preocupado em fazer o melhor por ele. Ele vai enxergar isso. O seu aluno percebe quando você está ali só de corpo, porque a cabeça definitivamente está em outro lugar. O seu aluno sabe enxergar isso, ele percebe isso. Então, esteja ali presente, esteja ali fazendo o que você está se propondo a fazer, né? Que é ensinar o seu aluno. Então, instrua o seu aluno. Explique o máximo para ele possível sobre treino, sem ser chato. Não fale tudo para ele sobre o treino logo no começo da aula. Evita falar, dar uma palestra no começo da aula. Ou seja, como eu falei, sem ser chato. Dá uma leve noção do treino, do dia, no início da aula. E ao longo da aula, você vai pingando informações, você vai preenchendo com outras informações do treino. No início da aula, você dá uma geral para ele. Olha, o treino hoje é isso, 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 os estímulos são mais ou menos assim. Ponto. Vai que vai. A aula começou, entre um estímulo e outro, você explica melhor. Olha, esse estímulo agora é importante você ficar atento, porque ele serve para isso, isso, isso. Então vai com tudo, faz assim, faz assado, entendeu? É muito importante isso. Então, não se canse de informar, conscientizar os seus alunos. Alunos conscientes, eles te cobram mais, mas eles são os melhores alunos que você pode querer. Por quê? Porque nem todo professor faz isso. A galera está muito mais preocupada em gritar uhul e fazer gracinha na aula. Como eu disse antes, né? Seu aluno enxerga. Quando você tem preocupação com ele e preocupação em montar um treino eficiente, dinâmico, estruturado e motivante para ele. Ele enxerga isso. E ele também enxerga o professor que só faz uhul. Entendeu? Então é importante você fazer isso por ele e até por você. Assim você vai segurar, assim você vai conseguir manter os seus alunos. Então, quanto mais informação sobre o treino você dá para ele, mais ele percebe que você se preparou para dar aquele treino, mais ele percebe o quanto você é dedicado a fazer sempre o melhor, e ele vira seu fã, literalmente seu fã, e consequentemente não te abandona mais. Então, dica que eu te dou, faça um breve comentário sobre a aula do dia, no começo da aula, ao longo da aula, vá dando pequenas informações, acrescentando aquela gama de informações, e no final da aula, faça mini palestras no final da sua aula. Não tem os 5 minutinhos finais do alongamento, que a gente sempre alonga. É um momento ótimo para você fazer isso. Você vai mostrando os alongamentos, você vai pedindo, olha, pega esse braço, olha, pega o outro, olha a perna e tal. E você vai falando de algum assunto. E aí você vai escolher um tema, seja sobre treinamento aeróbio, seja sobre treinamento de força, ou mesmo sobre alongamento. Qualquer tema relacionado à área fitness. E fala sobre ele. Qualquer tema legal é bem-vindo. E se prepara para falar por mais ou menos 5 minutos. O tempinho ali que você está alongando. Explicando algo interessante para ele. Sobre atividade física, no início, obviamente, né? Mas nada impede que de vez em quando você aborde um outro tema. Desde que interessante para o dia deles. Para o dia a dia deles, né? E como... Aí vamos para o principal, que era o tema desse vídeo de hoje. Como é que eu atraio mais alunos para minha aula, né? Já que eu estou falando aqui de... como é que eu mantenho os meus atuais? Falei até agora de manter. E como é que eu atraio mais alunos para minha aula? Fazendo tudo isso que eu te disse antes. Você vai atrair mais alunos para sua aula. Ué, mas você estava me falando só como manter os alunos que eu tenho. Sim, mas olha só. Quando você começa a ter esse tipo de atitude nas suas aulas, por incrível que pareça, vai causar burburinho na academia. O seu nome vai começar a ventilar pela academia. Os seus próprios alunos atuais vão comentando uns com os outros. E invariavelmente vão comentar até com outros professores. Você já ouviu falar que o melhor marketing que existe é o marketing boca a boca? E por que ele é o melhor? Bom, ele é o melhor porque ele é verdadeiro, porque ele vem de dentro. Você já reparou que alguém só vai falar bem de você para outra pessoa se de fato ele pensa aquilo sobre você?
Você já reparou que para falar mal é fácil, é mais fácil e se espalha mais rápido? Quem nunca passou por isso, né? Você tem uma situação ruim e daquela situação ruim você parece que sente necessidade de falar para alguém, né? Parece que tem vontade. E quando você tem uma situação boa, normal, você acaba comentando com uma pessoa. Quando você tem uma situação ruim, você comenta com um monte. Todo mundo se encontra pela frente na próxima meia hora, você fala, nossa, fiz uma aula lá horrível, cara. Nossa, cara horrível. Nossa, mãe, a aula terrível, detestei. Quando você faz uma aula boa, às vezes você comenta com alguém na própria aula, ou às vezes você comenta com o primeiro que passa perto de você. E acabou. Você já não fala mais nada. Morre ali o assunto. Uma impressão ruim sobre você, ela se espalha rápido. Ao passo que uma coisa boa, a gente acaba guardando pra gente. Já reparou? Como eu estava explicando? Então, não existe essa necessidade de sair falando quando você tem uma impressão boa, quando acontece uma coisa boa. Por isso que o marketing boca a boca é tão eficiente. Porque instintivamente, quando você ouve alguém falando bem de outra pessoa, você confia naquela informação. Não tem, não tem multiplicação, é uma coisa meio que subconsciente, sabe? Quando alguém... É só você parar para prestar atenção. Quando alguém te indica um filme, fala assim, cara, vi um filme ótimo, o nome do filme é tal, tal, tal. Você tende a achar que aquele filme é ruim? Pelo contrário, a primeira coisa que você faz é entrar no Netflix e procurar o filme e falar, pô, deixa eu ver se tem esse filme aqui. E aí você vai assistir o filme, principalmente se vier de alguém que você conhece. Se essa dica vier de alguém que você já conhece, de algum amigo seu. A primeira coisa que você vai fazer é procurar o filme para assistir. Você pode até ser que no final do filme você diga, nem é tão bom assim. Mas você vai lá ver, porque você confia naquilo, é subconsciente, é instintivo, né? Você acaba se interessando em saber mais sobre aquilo. E dessa forma, quando seu nome começar a ventilar pela academia, outros alunos vão querer participar disso, vão querer ter essa mesma experiência. E assim você, naturalmente, usando essas ferramentas muito simples, você vai atrair mais alunos para sua aula. É uma coisa que eu não posso deixar de te falar, quanto mais você se dedica a fazer esses simples passos nas suas aulas, mais rápidos os resultados virão. Se você tiver dúvida, volta esse vídeo, assiste de novo, mas comece hoje a implementar essas ferramentas nas suas aulas. Eu te garanto que os resultados virão. Tenho certeza que os resultados virão. Deu certo comigo, vai dar com você também. E não deu só comigo, já deu com amigos meus. Então vai dar com você também. E você deve estar se perguntando, por que o Marcelo está fazendo isso? Então vai uma resposta filosófica para você hoje. Se você me permitir, vou te contar uma história. Há muitos anos um aluno perguntou para Margaret Mead, uma antropóloga americana, que viveu entre 1901 e 1978, o que ela considerava como ser o primeiro sinal de civilização numa cultura. E o aluno esperava que ela falasse a respeito de anzóis, panelas de barro, pedras de amolar, enfim, aquelas primeiras ferramentas, né, que o homem, né, da Idade da Pedra, vamos dizer, começou a utilizar, né, e se tornou um homem civilizado, porque começou a usar ferramentas, panelas para fazer comida e coisas para amolar ferramentas, para amolar facas e tal, né, e lanças. Mas não, ela simplesmente disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era um fêmur quebrado e cicatrizado. Então ela explicou para esse aluno que no reino animal, se você quebrar uma perna, você morre. E morre. Para quem já viu Discovery Channel aí, você vai ver isso. Você não vai poder correr do perigo com uma perna quebrada. Você não vai poder correr de predadores. Você não vai poder ir até um rio beber água, ou você não vai poder caçar comida com uma perna quebrada. E você se torna carne fresca para os predadores, já que você não pode correr dele. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso cicatrizar e curar. E um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que ela se recuperasse. Então, ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse a Margaret Mead. Então é isso, turma. Se você gostou desse vídeo ou conhece um professor de espinha amigo seu que está precisando ouvir essas dicas, indica para ele esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.